Bom dia a todos! Você que está sintonizando aí no canal da Igreja Batista na Praia de Ramos, muito obrigado mais uma vez por você estar fazendo isso, tá? A paz do Senhor Jesus. Essa é mais uma lição aí da revista Atitude, revista para os jovens, né, da denominação batista. Nós adotamos essa revista aqui, tá certo? Da editora Convicção. Estamos aí seguindo os dias da lição, tá? Hoje é dia 22 de novembro, lição 8 dessa revista aqui, Atitude, Estudos no Apocalipse de João, tá certo? A visão da luta entre o bem e o mal. Vamos orar nesse instante. Deus, mais uma lição se inicia e como é bom a gente saber e ter a informação da Tua Palavra para a edificação, para a orientação e acima de tudo da conscientização de que Tu és Deus, Tu és soberano, o Senhor dos senhores e é o nosso Deus. Muito obrigado por Senhor Jesus Cristo entrar no meu coração, no coração dos meus irmãos, da igreja e de todos aqueles que fazem parte da tua família em toda a terra. No nome de Jesus, que cada vez mais e mais pessoas acreditem no Senhor, confiem no seu Filho Jesus Cristo e entenda o plano de salvação que o Senhor tem para todos os povos. No nome de Jesus, te oro, te agradeço, amém. A visão da luta entre o bem e o mal. Essa é a lição 8, que está baseada em Apocalipse capítulo 12 e também no capítulo 13, tá? Apocalipse 12, versículo 10 é o texto áureo, ok? Ok, vamos lá. Apocalipse fica lá no final da Bíblia, Bíblia dos cristãos, capítulo 12, versículo 10. 12, versículo 10. Vou pegar aqui uma caneta. Portanto, celebre-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, versículo 10, ok? Acabei lendo o versículo 12. Então vamos lá, no 10, ó. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo de letra maiúscula, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite, tá? Apocalipse 12, versículo 10 diz isso, tá? Vamos lá na leitura. Para começar, diante de cada dificuldade, é muito comum que as pessoas se perguntem sobre o motivo de isso ter acontecido. Diante de um crime, uma morte ou uma fatalidade, as vozes se levantam para Deus, porque essas coisas acontecem. Nos tempos de Apocalipse não era diferente. Antipas, da cidade de Pérgamo, servo fiel de Deus, havia morrido por causa de sua fé. Apocalipse 12, versículo 13. Outras injustiças estavam para desabar sobre as igrejas. O capítulo 12 de Apocalipse conta para os seus leitores as razões para essas coisas acontecerem. Virando a página 48. Comentando o texto bíblico. A mulher e o dragão.
A forma como a mulher é descrita sugere grande beleza e majestade. Ela é brilhante como o sol, grande como a lua e majestosa como uma coroa de estrelas. Os elementos usados para descrever a mulher ensolarada, com a lua e as estrelas como ornamento, provocam lembranças da narrativa de José, quando ele viu seu pai, sua mãe, seus irmãos como o sol, a lua e as estrelas. Gênesis 37, 9. Esses elementos nos levam a identificar a mulher como o povo de Israel. Uma ação primordial está ligada diretamente à mulher, o povo de Israel. Ela está em trabalho de parto. O parto define a forma como a vida virá ao mundo. Nesse caso específico, as dores de parto são messiânicas e apontam para o nascimento do Messias. Apocalipse 12, versículo 5. O segundo personagem visto por João é um grande e assustador dragão. Os elementos usados para descrevê-lo produzem medo e terror. Ele é assustador. O mesmo capítulo mais à frente identificará o dragão como a antiga serpente que levou Eva ao pecado. Apocalipse 12, versículo 9. Naquela oportunidade, ele provocou a queda da mulher e toda a sua descendência. Mas nessa história, ele não será vitorioso. Fracassará em destruir a mulher e seu filho, o Messias. O versículo 4 o descreve arrastando um terço das estrelas, o que parece ser uma referência à queda dos anjos. Satanás não caiu sozinho. Outros seres celestiais o acompanharam. A mulher deu à luz um filho varão, descrito pela narrativa como aquele que irá pastorear as nações com a vara de ferro. Esta passagem é uma citação de Salmo 2, tradicionalmente messiânico. A mulher deu à luz ao Redentor das nações. Se a ação do dragão visava a destruição, a ação do filho envolverá o pastoreio. O primeiro queria trazer caos, o segundo, ordem. Logo após nascer, a criança foi arrebatada para junto do trono de Deus, cena que descreve simbolicamente a ascensão de Jesus após sua ressurreição. E a mulher? O que acontece com ela? Inicialmente, ela foge para o deserto. O dragão ainda tenta alcançá-la, lançando água de sua boca. Mas a terra se abriu e tragou a água. Com isso, a mulher foi salva. O deserto não é o céu, mas é um lugar de proteção e de preparo. Moisés foi preparado no deserto. Israel foi moldado no deserto. Jesus foi provado no deserto. A mulher será sustentada no deserto. O dragão enfurecido vai a partir de então atacar os outros filhos da mulher. Página 49 da revista Atitude, a causa da perseguição. A causa da perseguição. A besta que aparece em Apocalipse 13 é um animal monstruoso. No final da passagem bíblica, tomamos conhecimento de que sua descrição animalesca esconde uma identidade humana. Em algum momento do passado, uma guerra no céu resultou na expulsão do dragão, Apocalipse 12, versículo 7. Paralelamente, esse mesmo dragão falhou em destruir o Messias, Jesus, durante o seu ministério terreno, Apocalipse 12, 5. Como não conseguiu destruir Israel, a mulher, ou o Messias, Jesus, ele partiu para cima dos
demais. O Cordeiro reina sobre tudo e todos. É ele, pois, que importa obedecer. Descendentes da mulher, os seguidores de Jesus, sua igreja, Apocalipse 12:17. Satanás está irado e para perseguir a igreja ele levanta duas figuras, a besta do mar e a pequena besta da terra. A ira do dragão se baseia no fato dele ter sido derrotado e tem pouco tempo. Esta visão profética do Apocalipse revela a razão dos crentes serem perseguidos e odiados no mundo. O primeiro ato da guerra do dragão foi levantar duas bestas, porque o dragão não consegue fazer a perseguição diretamente. Por que o dragão não consegue fazer a perseguição diretamente? Porque Satanás não pode tocar diretamente nos crentes. Daí ele precisar instrumentalizar pessoas de carne e osso para que façam isso. Essa é a razão dele levantar as bestas para perseguir os crentes. Ele levantou uma besta no mar e outra na terra. A primeira age pela truculência, pela força. A segunda pela sedução, pela coerção, pelo jeitinho. A primeira besta, o anticristo. A primeira besta vem do mar. Ele tem 7 cabeças. O número 7 indica algo pleno, completo, cheio. Ao dizer que ela tem 7 cabeças, João está apontando para seu grande poder. Quando dizemos que Jesus é o cabeça da igreja, estamos nos referindo à sua liderança, o seu controle sobre ela, cabeça e símbolo de liderança. Página 50. Quando o texto bíblico diz que esta besta tem 7 cabeças, está se referindo a alguém que é muito poderoso e tem grande controle. Você não precisa imaginar um monstro de 7 cabeças de verdade, porque esta besta é uma pessoa. Suas cabeças indicam todo o seu poder sobre muitas pessoas. Ao indicar que, além de 7 cabeças, ela tem 10 chifres, isso é ainda mais reforçado. Chifre é símbolo de governo, de reinado. De uma forma simbólica, o Apocalipse indica que a besta é uma pessoa poderosa que governa sobre muita gente. Não precisa ser necessariamente um governo sobre 10 regiões, mas é um grande governo. Não é necessário governar 10 países para ser um grande governo. Dependendo do país, um só basta. O Apocalipse continua dizendo que essa besta, diademas sobre a cabeça e um monte de blasfemas, a besta quer ser uma espécie de divindade. Ela quer impressionar as pessoas com milagres, com gestos, com ações, pela força. Ou se age como ela quer ou ela manda matar. A blasfêmia aqui mencionada é uma referência ao fato da besta, uma figura humana, assumir uma atitude divina. Quando alguém assume o lugar de Deus, está efetivamente blasfemando contra ele, porque Deus é um só. Quando dizemos que Jesus é o cabeça da igreja, estamos referindo à sua liderança, ao seu controle sobre ela. As bestas foram descritas como se fossem animais, mas são apenas pessoas. Não são figuras demoníacas, mas pessoas instrumentalizadas por Satanás. Por isso, o Apocalipse termina o capítulo argumentando que seu número é o número de um homem. É 666. Apocalipse 13:18. Durante a história, muitas coisas já foram ditas sobre este número.
Minha sugestão, entretanto, é interpretar à luz do valor simbólico dos números entre os judeus. O número 7 é o número da perfeição e o número da plenitude, por isso é símbolo de Deus. Já o número 6 é o número do ser humano. Se 6 é homem e 7 é Deus, 666 é um 6 que deseja ser 7. É um homem que deseja ser Deus, mas não vira 7. O máximo que ele consegue é dizimar, periódica, 666. Com este jogo de números, o Apocalipse faz referência a uma figura humana que deseja ser tomado como figura divina. Então, a gente vê aí, né, lição número 8, a visão da luta entre o bem e o mal, né? Aí baseado em Apocalipse 12 e também o capítulo 13, né, falando sobre a mulher e o dragão, por que dos crentes serem perseguidos, né? E também a ideia da primeira besta, né, que é o anticristo. Então, baseado nessa lição, a gente vê aí um aprofundar das revelações a João lá na ilha de Patmos, né? Então, um avançar aí de entendimento, né, de conceito, né, de interpretação, né, do autor da revista, né, ou das lições, falando sobre essa inúmeras informações, né, que relacionado ao futuro, mas também relacionado ao passado, né? Então a gente compreende um pouco, né, Apocalipse, tendo aí uma mente voltada primeiramente a Deus, né, e aquilo que ele deseja, e acima de tudo nas interpretações baseadas na sua própria palavra, que é a sua palavra, né, a Bíblia, a palavra de Deus, ela se auto-interpreta, né? Então, essa junção, Apocalipse, Salmo, né, a gente vê menção aí, né, da queda da mulher, né, que foi provocada pela serpente, né? A gente vê a figura, né, do Cordeiro de Deus, vemos a figura das 12 tribos, né, o deserto sendo mencionado nessa lição, né? Então são coisas que a gente vai lendo e com a clareza aí do Espírito Santo, vendo aquilo que Deus deseja para nós. Uma das informações é sobre deserto, né? A gente vê o deserto bem prático na Bíblia, na palavra de Deus, né? Mas o deserto não é o céu, né? Como está descrito aqui na página 48. O deserto não é o céu, mas é um lugar de proteção e de preparo, né? Proteção e de preparo porque o povo de Israel, né, quando Moisés assume ali e retira o povo do Egito, né, faz todas aquelas peregrinações, né, avança aqui, avança ali, cai no deserto, mas além de estar no deserto, a gente, vemos e lemos que Deus estava com o povo de Israel, dando proteção e também preparando o povo para futuras situações, né? Então a gente vê que deserto não é um céu como a gente gostaria, né, de estar, enfim, mas é um lugar de proteção e de preparo porque Deus estava lá, né? O deserto, né, não é o lugar, né, ideal para as pessoas, mas a gente vê que o deserto, em muitas das vezes, né, mostra um Deus a quem servimos e como que ele age ao nosso favor no deserto. Okay? Jesus passou pelo deserto, foi provado e lá no deserto ele foi aprovado. Então, em muitas das situações, deserto na nossa vida é um lugar de preparo, de proteção, de provação,
o ser humano é moldado, né? Há uma informação e há um entendimento, uma instrução no deserto que culmina, acima de tudo, em um Deus que deseja que nós o reconhecemos em todos os lugares. Então, a gente vê a queda de Satanás e a queda dele resultando em expulsão do céu, né? E assim ele sai do céu, né? É jogado ao inferno, e assim sai não somente ele, mas os seus anjos, né? Então, nessa leitura a gente vê, né, a sua ação, a ação do diabo, né, e seus anjos em toda a terra, principalmente tentando derrubar os salvos, os crentes em Cristo Jesus. A lição em foco, página 51. Apocalipse 12 tem diversas aplicações para a vida dos crentes, tá? Da atualidade. Uma das primeiras tem a relação com o fato do dragão, Satanás, não ter condições de destruir a mulher Israel, tá? Então, essa é uma verdade ensinada em Apocalipse, tá? Que dragão, Satanás, não tem condições de destruir mulher, né? No caso, aí referindo ao povo de Deus, né? Israel. Um segundo elemento de grande importância nessa passagem é a relação espiritual entre Israel e a igreja. A mulher, descrição simbólica de Israel, gerou o Messias, Jesus, mas não parou por aí. Segundo Apocalipse 12, ela gerou outra descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esta expressão não apenas descreve o relacionamento espiritual entre Israel e a igreja, como de continuidade, sucedendo um ao outro, como também demonstra o alvo da perseguição do dragão após ser derrotado no ministério de Jesus. Ele agora é o grande adversário da igreja e age dia e noite contra ela. Então, a lição em foco, né? Vê aí que o dragão, Satanás, tem aí os seus momentos de ataque à igreja, ataque a Israel, né? E de várias formas tenta destruir, não consegue, visto que Deus está do lado da igreja, né? Está junto com a igreja. E muito mais do que isso, Jesus é o cabeça da igreja, né? Então, vencer a igreja é vencer Deus, consequentemente Jesus. Se não consegue, fatalmente a igreja é vitoriosa por causa de Cristo. Para tomar uma atitude, por trás das perseguições do mundo está o dragão, mas acima dele está o Cordeiro, que reina sobre tudo e todos. É a ele, pois, que importa obedecer. É por ele que vale a pena viver e morrer. Se é para ter, vale a pena viver e morrer. Se é para ter temor, precisamos temer, acima de tudo, a ira de Deus e seu Filho. Pois no fim, é apenas essa ira que fará toda a diferença na história da humanidade, tá? Então, tá aí a lição número 8 da revista Atitude, essa leitura, ok? Que Deus cada vez mais nos ilumine, né, ao lermos sua palavra, a Bíblia, mas através das revistas, brochuras, livros, né, as informações necessárias para poder aprender cada vez mais sobre o plano de Deus para todos os povos. Então, você ouvinte, você que está aí assistindo através das redes sociais, mais uma vez, né, se você tem Jesus Cristo no coração, que bênção, glória a Deus por isso. Se não, está passando pelo YouTube e ficou curioso em relação a essas e outras informações no canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos,
entenda e compreenda muito bem o plano de salvação que é também para você, que é alvo do amor de Deus. Assim como eu e todos os que fazem parte diretamente da igreja foram salvos e alcançados por essa palavra que chegou até nós, como está chegando até você, tá? Estamos aí aproveitando a internet como meio de propagação do Evangelho de Deus, mas pela misericórdia de Deus já está se reunindo no templo da igreja na Batista, na Praia de Ramos, tá? Se você deseja fazer visita, logicamente será bem-vindo, tá? Estamos tomando todos os cuidados necessários aí com os protocolos de segurança contra a Covid e, acima de tudo, Deus nos dando total condições de levar avante esse grande ministério da palavra de Deus a todos os povos. Deus abençoe você e que a iluminação cada vez mais seja mais clara na sua mente, na nossa mente, para compreender a palavra de Deus e sua vontade. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra e saber que o Senhor nos defende. Defende a sua igreja. Não somente defende a sua igreja, conduz, dando proteção, dando livramento, tirando todas as investidas de Satanás, e que cada vez mais tenhamos o cuidado de estar sempre convicto e em fé nos teus braços, no teu colo, para que em todos os momentos da vida da igreja aqui na terra tenhamos o Senhor como nosso Deus. Isso já nos basta, isso já nos traz satisfação para viver aqui na terra. Em nome de Jesus, que cada vez mais pessoas, ao ouvir a tua palavra, através das redes sociais, ou até mesmo através do som, dos aparelhos de aumento de voz, nos estudos que é feito interna ou externamente no templo, que cada vez mais pessoas ouçam a sua palavra, compreendam a sua palavra e aceitem Jesus como o único suficiente Salvador, que Ele é a garantia da vitória e Ele é a garantia de vida eterna. No nome dEle que eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo.